Então, como já comentei, hoje teremos a Tereza Cristina Martins Leite, que veio da Federação Espírita Brasileira, de Brasília, está fazendo um seminário hoje, e nessa palestra hoje de manhã ela vai falar sobre a família, oportunidade de evolução. Fique à vontade, que Jesus te acompanhe. Meus irmãos, desejo que a paz do Cristo esteja nos nossos corações na manhã de hoje. Trazemos lá do nosso Planalto Central um abraço carinhoso da nossa equipe da reunião de família, que está acontecendo daqui a pouco na nossa casa também. E hoje nós vamos falar um pouco sobre essa questão da família, que é a nossa grande oportunidade de evolução. Quando chegamos à casa espírita, a maior parte de nós traz uma história, uma expectativa, alguns a curiosidade, outros uma dor no coração imensa e buscamos a casa espírita para termos as respostas e o lenitivo em nossos corações. Quantas e quantas vezes no atendimento fraterno ouvimos histórias que nos comovem o coração. São mães, pais, filhos, irmãos, em grande processo de sofrimento, incompreensões, discussões, separações, desequilíbrios severos, às vezes vícios e várias internações nos mais diversos tipos de serviços de saúde. E muitos se perguntam, será que isso acontece porque essas pessoas ainda não são espíritas? Será que as nossas famílias, de nós que somos espíritas, também representam para nós oportunidade de evolução ou já merecemos estar naquela família equilibrada, saudável, feliz, sem maiores problemas? A doutrina espírita, então, nos mostra por que estamos dentro de cada família que nos encontramos. Qual o nosso papel dentro dessa família e quais as ilusões deveremos abandonar para bem cumprirmos a nossa missão. Na manhã de hoje, não me furtarei a dizer uma frase que ouvi certa ocasião de uma pessoa muito experiente da nossa casa, quando aconselhava uma mãezinha, trabalhadora espírita, que estava em um momento de profundo sofrimento, pois seus filhos, além de não quererem segui-la à casa espírita, haviam se perdido em várias tortuosas estradas, a debalde ao trabalho de evangelização que ela fez com eles desde pequenos, do qual eles se evadiram ao final da juventude. E essa nossa amiga, muito chorosa, foi procurar alguém mais experiente, dizendo, o que eu fiz de errado? Trabalho na casa espírita há mais de 30 anos, trouxe os meus filhos para a evangelização, fiz o evangelho no lar continuamente ao longo dos anos em que me dei conta que a prática do evangelho no lar é a proteção necessária. A companheira que foi convidada a dar o conselho, oferecer o conselho, disse para ela a seguinte frase: minha irmã, tende paciência. Imagine se eles não tivessem tido o conhecimento espírita. Com certeza, a situação seria muito mais difícil. Então, é essa parte dessa reflexão que nós vamos estar dividindo com vocês na manhã de hoje, esperando que nós possamos levar não apenas para a nossa família a ideia de que a melhor família é aquela na qual eu estou nesse momento, como também ensinar isso aos nossos filhos e demais pessoas com as quais convivemos, para que os enganos não venham a acontecer nas nossas mentes e corações. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, nos oferece a seguinte definição de família. A família consanguínea é uma reunião de almas em processo de evolução, reajuste, aperfeiçoamento ou santificação. Bem sabemos que todos nós vamos sempre querer as famílias em processo de santificação.
Na nossa casa só temos espíritos evoluídos, não é verdade? Mas nem sempre é assim. E prossegue na sua exortação. A família física pode ser comparada a uma reunião de serviço espiritual no espaço e no tempo, cinzelando corações para a imortalidade. Quem lembra do cisel que faz a escultura das pedras? Tira delas a melhor forma, a melhor luz, para que possa refletir a beleza que traz em seu interior. Então, André Luiz, nessa sua definição, nos fala sempre de evolução, reajuste, aperfeiçoamento. Ou seja, ele não nos engana, assim como nenhum outro mentor espiritual, que estamos na família para descansar e usufruir apenas das alegrias do caminho. Mas estamos ali para trabalhar, para nos trabalharmos, para podermos, ao final de um período de tempo, seja de uma encarnação ou de várias, tirarmos de cada um de nós o amor que está esculpido em nosso espírito desde a nossa criação. Então, esse trabalho e esse processo é contínuo e atinge a todos nós que nos encontramos na família. Vamos imaginar, então, qual é o papel da família em nosso processo evolutivo? Às vezes, nós precisamos nos perguntar, por que e para que estou nesta família na qual eu reencarnei? Já paramos para meditar sobre isso? Por que eu tenho esse pai, esse esposo? Porque eu tive a oportunidade de ter esses espíritos sob minha tutela como filhos? Qual o nosso papel perante esse núcleo familiar? E o que esse núcleo familiar tem para colaborar no meu processo de crescimento? Porque não apenas os pais encaminham os filhos e os orientam, como também o papel que desenvolvemos junto aos nossos filhos, aos nossos irmãos, nos provoca profundo aprendizado. A mais das vezes, aprendizado de paciência, tolerância, aprendizado de que precisamos a toda noite pedir a Deus nosso Pai a inspiração para aquele problema que hoje não conseguimos resolver, quiçá durante a noite sejamos inspirados para no dia seguinte sabermos o melhor caminho e a melhor resposta. Então, nós temos sempre que nos perguntar sobre isso. E agora eu vou pedir para vocês fazerem uma rápida atividade. Pense e construa uma frase que descreva a sua família. Já deu para pensar? Uma frase só. Essa frase que você usou e vai usar para descrever a sua família vai ser compartilhada com duas pessoas que estão aqui na plateia. Sugiro que cônjuges, pais e filhos se coloquem em famílias diferentes, se dividam para ouvir e se beneficiar da opinião das outras pessoas. E nesse processo, lembre-se não apenas de falar sobre a sua frase, mas principalmente ouvir a frase dos dois companheiros que estarão com você nesse momento. Tá? Para essa atividade nós temos 5 minutinhos. Vamos lá? Vamos retomar? Ainda faltam 2 minutos. Bom, vamos agora então partir É sempre muito bom estarmos conversando com os irmãos, que às vezes a gente nem troca muitas palavras, muitas ideias. Eu gostaria de pedir que um trio pudesse se candidatar a partilhar a frase que vocês compartilharam entre si sobre sua família. Qual poderia ser esse trio voluntário? Pode ser uma dupla também. Apenas um trio. O senhor quer falar?
Ah, tá certo. Não. Mas não tem problema, é só levantar e falar. Eu acho que vai dar para ouvirmos. Não? Então nós vamos pegar os voluntários. Vou pegar o grupo aqui dos voluntários da frente. Se vocês pudessem levantar e falar para os companheiros o que vocês discutiram. Eu acho que meus colegas fizeram uma coisa meio assim, não pensaram numa frase, aí tem que ir mais longe. Eu pensei assim, de chofre, minha família é maravilhosa. Depois eu fui pensar por que eu pensei isso, né? Mas enfim. E aí foi essa minha frase, e aí acho que talvez seja bom cada um deles dar explicação. Quando fomos conversando, aí a gente vê que os problemas que existem numa família existem todas, mas nesse momento talvez tenha vindo um melhor pensamento até para ajudar a que a gente consiga com mais facilidade a conformação para os momentos difíceis, como a própria colega falou. Não é porque somos espíritas que a gente não passe por todas os entraves, as surpresas aí da vida, porque elas existem e é para o nosso crescimento, nosso aprimoramento espiritual. Mas acho que basicamente é um paradoxo, porque a gente falou ao mesmo tempo em união e do lado da união muito orgulho. Então, muita união nos momentos de dificuldade, mas muito orgulho ainda para ser vencido e ser superado. Isso, eu acho que aí está o grande desafio. Aí, na verdade, o meu também ficou parecido, né? A frase que veio é: minha família é unida, mesmo apesar das dificuldades e desavenças que de vez em quando, né, ocorrem no dia a dia. Muito bem. Muito obrigada pelas reflexões de vocês. Pois não. O nosso grupo espírita foi considerado uma família. Muito bem. Às vezes eu tenho notado assim, eu sou espírita desde 3 gerações. Às vezes eu estou na evangélica e eles chegam lá se cumprimentam, tem um certo momento que eles falam, colocam o cumprimento do lado, e muitas vezes eu olho para aqui e saio para lá, se dá uma palavra. Eu acho que deveria ter mais uma união entre nós. Eu chegar à vontade, boa noite, cumprimentar a pessoa do lado, né? A gente pede licença, senta do lado, tá vendo? E não fala nada, só pede licença, para sair, voltou. Eu acho que tem que ter mais um calor mesmo, porque a gente chegar, é uma família espírita. Então tem que ter mais união, mais amor, mais achego. Muito bom, um lembrete muito importante que o senhor está trazendo, esse aconchego, essa união, esse acolhimento, precisa ser exercitado em todos os lugares em que nós estamos. Mas, relembrando, nós também estamos na Casa Espírita para nos aprimorar. Aquele que já tem esse impulso, force um pouquinho, converse um pouco, cumprimente. Às vezes o irmão que está do nosso lado está tão angustiado que não consegue tomar a iniciativa. Mas se for acolhido com um sorriso, com um abraço, com um cumprimento, esse gelo que às vezes acontece nas nossas casas deixa de existir. E aí vamos começar na Casa Espírita a viver realmente um sentimento de irmandade, de afinidade tão necessário, porque muitos de nós precisamos desse porto seguro para levarmos para a nossa casa, onde nem sempre somos bem acolhidos e vivemos em tranquilidade. Ok? Muito boa lembrança. Bom, para a maioria, acredito eu, que há um misto de gratidão, mas também de perguntas a serem respondidas dentro dessa família. O que eu posso fazer para a minha família ser uma família mais unida, mais fraterna, mais apoiadora, mais colaborativa, uma família que enalteça as virtudes e critique menos as dificuldades, porque as mais das vezes nós estamos dentro de um grupo familiar e nos achamos no direito de criticar a pessoa só porque ele é nosso familiar. E nem sempre a pessoa está preparada para isso. Então, vamos imaginar que nós precisamos descobrir o caminho correto para
alcançarmos o nosso auxílio e também auxiliarmos o irmão nosso de caminhada. Bom, no planejamento reencarnatório a que todos nós somos submetidos, Joana de Ângeles nos fala: organizada a família antes da reencarnação, quando são eleitos os futuros membros que a constituirão, ou sendo resultado da precipitação em imprevidência sexual de muitos indivíduos. Com isso é importante nós diferirmos. Nem todas as famílias que hoje estão aqui são fruto de um planejamento antecipado no mundo espiritual. Às vezes nós temos uma programação e nos encantamos por alguém nesse momento e acabamos contraindo uma família diferente daquela que foi planejada, a inicial. A partir daquele momento, aquela passa a ser a nossa família e o replanejamento todo é feito. A família é sempre o santuário que não pode ser desconsiderado, sem graves prejuízos para quem lhe perturbe a estrutura. Então, seja ela anteriormente planejada, seja ela aqui planejada pelas nossas decisões do impulso, ela sempre é um santuário. Nós sempre devemos nos preocupar em preservá-la o máximo que pudermos dentro dessa Constituição que está aí. Ainda prossegue Joana de Ângeles, no livro Estudos Espíritas. A família é grupo de espíritos normalmente necessitados, desajustados, em compromisso inadiável para a reparação. Então, com isso, nós já vemos que estamos em uma família com a qual nós nos comprometemos de alguma forma, seja para nós ajudarmos, seja para sermos ajudados, seja para que nós aprendamos a perdoar, seja para que nós sejamos perdoados. Assim, famílias espirituais frequentemente se reúnem na Terra em domicílios físicos diferentes, para as realizações nobilitantes com que sempre se viram abraços os construtores do mundo. Ou seja, em muitas ocasiões, espíritos que compõem a mesma família espiritual de afinidade, de processo de trabalho, têm como responsabilidade encarnar em famílias diferentes das suas de afinidade espiritual. Vão para essa família para serem missionários? Nem sempre. A maioria de nós vai porque aquela família ali representa para nós uma oportunidade de evolução melhor do que se nós apenas convivêssemos com aqueles que nos são caros ao coração. Então, não é raro ouvirmos os irmãos dizendo assim: quando eu chego à casa espírita, eu encontro os meus familiares. Eu aqui me sinto aceito, me sinto amado, mas quando eu vou para casa, meu coração se aperta. Eu lembro de um companheiro nosso que era o único espírita da sua família. Ele era casado, quando nós o conhecemos, ele já era casado há 25 anos, tinha 4 filhos e uma esposa. E ele, na casa dele, não podia nem sequer fazer o evangelho no lar. Como é que ele se desincumbia dessa tarefa? Ele se trancava no banheiro, na hora, um pouco antes do seu horário de tomar banho, e fazia o evangelho no lar, no banheiro. O dia que ele contou isso para um grupo pequeno dentro da casa espírita, algumas pessoas se escandalizaram. Ir lá banheiro, local para fazer evangelho no lar? E disse: por que não? A luz vai se espargir por onde quer que ela vá. Esse nosso irmão fez essa prática durante muitos e muitos anos. Até que, com a sua prática de paciência, de caridade, de abnegação, ele não assumia muitas atividades na casa espírita, ele começou a envolver as filhas para levar à casa espírita. E o que facilitou isso? A necessidade dos netos. Ele recebeu netos que precisavam de uma maior assistência espiritual e, por meio do conhecimento que o pai reunia, conseguiu conversar com as filhas e assim orientar para que filhas e netos começassem a frequentar a casa espírita. Como era de praxe, é muito comum na nossa cidade, esse companheiro era militar, acabou indo para uma outra cidade, mas imaginamos que ele tenha tido êxito na sua tarefa junto à família. E aí valeram os vários anos de evangelho no lar no banheiro, que não é um lugar impróprio para rezarmos
né? A gente faz a higiene do corpo, mas também faz a higiene do nosso espírito, né? Bom, agora nós vamos ver um filmezinho bem rápido que fala sobre família. Então, gostou do nome? Claro, Feli, tá muito legal. Você sempre soube escolher nome, né? Então, Bárbara, esses aqui vão ser os seus pais na próxima encarnação. Muito prazer, viu? Eu tô super animada de encarnar na família de vocês. Obrigada. Que isso, imagina. Vai ser um prazer ser os seus pais. Tá tudo bem com ela? Mais ou menos, já tá... Eu sou um pouco tímida. Engraçado, eu tenho a sensação de que eu conheço ela. Sei, a voz é familiar. Peraí, só sua, você nunca me esconde Deixa aqui. eu ver você aqui. É você? Oi, Bárbara. Quanto tempo, né? É o quê? 100 anos? 107 anos, 8 meses e 5 dias que você me envenenou pra ficar com meu marido. Menina, por que a gente não faz por causa de um crush, né? Pois é, mas acontece que você era minha mãe, a pessoa que eu mais confiava, e fez tudo isso por causa de homem. Não seja injusta com a mamãe. Eu fiz isso por causa de dinheiro. Ele era rico, né? Não deu... Eu não vou reencarnar nessa família, não, de jeito nenhum. Calma, Bárbara. Vai ser legal pra vocês. Confia em mim. Como é que eu vou ter paz reencarnando na casa de uma assassina? Casa não, barraco, né? Até porque a gente vai reencarnar bem pobre, né? Ela precisa expiar alguns roubos que ela cometeu em vidas passadas, né? Esses são os robinhos pequenininhos. Olha, muito bonitinha. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Calma, Bárbara. Quando vocês voltarem pra Terra, não vão lembrar de nada disso. Amiga, você tá me jogando no ninho da cobra de olhos vendados. Olha, vocês capricharam na minha mentora, viu? Mas é por isso que vocês não vão lembrar de nada. Ela tá arrependida. Pediu muito a chance de voltar a ser sua mãe para fazer as coisas direito. Reatar os laços de amor, Bárbara. Como isso seria possível se vocês lembrassem de tudo? Você já ia chegar na defensiva e não ia dar oportunidade para uma nova história. Você sinceramente acha que ela tá arrependida? Tô, minha filha. Você não sabe como eu sofro só de lembrar a maldade que eu fiz com você. Tudo que eu quero é a chance de ser sua mãe de verdade. Poxa, a gente era tão unida antes, lembra? Como a gente era companheira. A gente era bem unida. E deixar tudo se perder por causa de uma bobagem. Olha, eu prometo pra você que na próxima vida eu vou fazer de tudo pra conquistar sua confiança. Não sei, hein? Não há uma chance. Vai, Bárbara, sem medo. Murili. O quê? Murili. Vai ser seu nome. É mistura de Murilo com Sueli. É que você matou umas pessoas também. Ah, tá. Sabia que você ia amar. Bom, interessante que a Murili, só no finalzinho ficou sabendo que ela também tinha uns compromissos espirituais. Ela havia também se comprometido naquela encarnação. E a maioria de nós passa por essa oportunidade. Não quer dizer que precisamos ter cometido tantos equívocos quanto roubar o marido da filha, envenenando a filha porque ele era rico. Nada disso. Mas temos sempre alguma tarefa para aprendermos ali. E, às vezes, para executarmos em conjunto. Muitas vezes estamos numa família para darmos sustentação a um trabalho, a fundação de uma instituição. Quantas famílias são verdadeiras missionárias em obras assistenciais, trabalhos de esclarecimento das pessoas, não apenas de casas espíritas, mas no mundo de uma maneira geral. Então, nós estamos sempre na melhor família para o nosso processo evolutivo daquele momento. Temos que ter isso dentro do nosso coração. Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, nos fala por que uma família. E ele explica o seguinte: mas na união dos sexos, a par da lei divina material, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei de amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos, e que fossem dois e não um somente a amá-los, a cuidar deles e a fazê-los progredir. Então, quando a providência divina institui a questão da família,
pensa não apenas na questão da união dos gametas, da geração do corpo físico, mas e principalmente também nesse exemplo moral de sustentação, que o pai e a mãe vão oferecer para os filhos dentro daquela jornada evolutiva. Sejam eles filhos do corpo ou filhos do coração. A tarefa vai ser desenvolvida em todos os tipos de família que existem, né? E o nosso irmão Emmanuel nos fala no livro Caminho, Verdade e Vida. Os pais humanos têm de ser os primeiros mentores da criatura. De sua missão amorosa decorre a organização do ambiente justo. A tarefa doméstica nunca será uma válvula para gozos improdutivos, porque constitui trabalho e cooperação com Deus. Esse destaque que Emmanuel faz para a missão dos pais é muito importante que nós estejamos repetindo isso todos os dias. Deus entregou para nós a tarefa de cuidar daqueles filhos, porque nós temos condições de oferecer um melhor auxílio para ele nesse processo de caminhada. Por isso a importância de nós não nos intimidarmos. Às vezes alguns pais falam assim, meu filho é muito mais inteligente que eu, ele é muito mais capaz. Mas se você veio antes dele, é porque você tem um papel e uma missão a desempenhar. Às vezes o filho pode ser intelectualmente mais desenvolvido, mas você vai ter para ele uma função de amorosidade, de colocar no seu coração a fé, de trabalhar com ele os laços de afinidade com outras pessoas. Por vezes o filho também tem um coração mais generoso e os pais têm outras tarefas para desempenhar junto a esses filhos. Então, não nos intimidemos, considerando que não temos condições de orientá-los. Eu conheci, certa feita, um senhor que trabalhava na casa espírita, que por alguma intuição ou obsessão, hoje eu coloco essa interrogação, acreditava que seu filho primogênito tinha sido seu pai no passado. E ele acreditava nisso piamente. Ele olhava para a criança desde o berço e via a figura do pai. Com isso, esse nosso irmão, à medida em que a criança foi crescendo, ele se sentia com falta de condições de repreendê-lo, de orientá-lo, de encaminhá-lo da forma como ele fazia com o filho caçula. Talvez por esse equívoco do pai, que também não permitia que a mãe fizesse o papel mais duro, esse filho foi a vida toda dependente dele. Sempre esperava que o pai fizesse as coisas por ele. E já esse senhor, quando nós o conhecemos, ele já tinha uma certa idade, o filho nunca conseguira sair da sua casa, constituir a família e trabalhar, e morava na casa com os pais e tinha um pequeno comércio no quintal da casa, como antigamente era muito comum no Rio de Janeiro. Ele montou lá o seu comércio. E a família do seu filho primogênito dependia do salário também do pai para sustentá-lo. Vejamos, meus irmãos, não nos interessa o vínculo que nós tivemos no passado. Nos importa o vínculo que nós temos hoje. Sabemos que todos somos irmãos e todos devemos caminhar para um dia nos vermos em posição de igualdade, como irmãos em processo de evolução. Mas neste momento estamos na posição de filhos, pais, irmãos, e é nesse contexto que nós devemos nos locomover, porque dessa forma nós vamos dar conta da nossa missão dentro daquele grupo familiar, independente do papel que nós ocupamos anteriormente. Joana de Ângeles ainda continua na mesma página Família em Estudos Espíritas. A família, todavia, para lograr a finalidade a que se destina, que até agora eu acho que já está bem delineada, estamos na mesma família, e naquela família para o quê? Evoluir. Essa é a finalidade básica da família. Deve começar desde os primeiros arrobos da busca afetiva, em que as realizações morais devem sublevar as sensações sexuais de breve durabilidade.
Ou seja, é muito importante que, ao identificar alguém para ser o companheiro ou companheira de caminhada, que nós já pensemos nessa responsabilidade. Ideal seria que aqueles que estão desejosos de constituir uma família, já estejam numa fase de planejando viverem juntos, casarem-se, comecem a discutir como será aquela família. Se terão filhos ou adotarão filhos, se o tamanho dessa família, quais são os valores que deverão estar presentes naquela família, caso haja divergência religiosa, como é que será a educação dos filhos ante essa diferença religiosa, e outros temas que se fazem necessários, porque depois de constituída a família, correr atrás disso vai dar um pouco mais de trabalho. E, às vezes, algumas disputas dolorosas que aparecem nesse processo poderiam ser resolvidas mais rapidamente se tudo isso estivesse planificado anteriormente. E aí a nossa família é um caminho para o equilíbrio. E Joana de Ângeles, muito contundente, como sempre, ela fala-se sobre a necessidade dos exames pré-nupciais, sem dúvida necessários, mas com lamentável descaso pela preparação psicológica dos futuros nubentes, em relação aos encargos e às responsabilidades esponsalícias e familiares. E aqui fica uma sugestão para os evangelizadores de juventude. É importante conversar sobre casamento e família com os jovens. Nós não podemos nos excusar disso, porque eles precisam desse suporte. E se houver oportunidade e alguém que se candidate a isso, quiçá conversar com jovenzinhos que estão ou pretendem unir-se pelos laços do matrimônio, é importante que eles tenham esse apoio, essa conversa. Eu me lembro certa feita, eu e Marco temos 2 filhos homens, e aí, desde a infância dos meninos, sempre vinham muitos coleguinhas para brincar com eles em casa, passar o final de semana conosco. E certa feita, a mãe de um desses coleguinhos, os pais, aliás, nos procuraram muito preocupados. O filho deles mais velho, que era e ainda continua sendo um dos melhores amigos do nosso filho mais velho também, estava encantado por uma moça da juventude espírita. E, bom, já tinha um ponto favorável. Ela era espírita e ele também. Mas a mãe estava muito preocupada com o perfil emocional da moça e da família dela. E veio pedir socorro para a gente. Como é que ela fazia? Porque se ela se opusesse à nora, a futura nora, ela iria estar conduzindo o filho, no final da adolescência, para os braços dela. E ela não poderia ser leviana também de negligenciar a percepção que o coração materno estava acusando naquele momento. E aí o Marcos chamou esse rapazinho para conversar. Ele tinha 18 para 19 anos, e aí a conversa foi, a gente conhecia a mocinha, a mocinha mais recentemente, mas ele desde criança. E lá, pelo meio da conversa, o Marco fez uma pergunta para ele que foi crucial. Você se vê criando filhos com essa mocinha? O rapaz quase caiu da cadeira. Como assim, tio? Ué, você não está namorando com ela? Já tem mais de ano. É natural que você esteja pretendendo ter um vínculo mais perene. Como é que vai ser essa moça como mãe dos seus filhos? Não dá não, tio. Como assim? Não dá não, ela é boa para namorar, mas para ser mãe dos meus filhos, a coisa está difícil. Ficou a dúvida. Alguns meses depois, ele repensou a relação e os dois se separaram de maneira muito amigável. A semana seguinte, ele sabe de mais detalhes do que eu. E aí, meus irmãos, veja só, ninguém denegriu a moça. Poderia ser que ele, ante a essa pergunta, dissesse, não, tio, ela vai ser a melhor mãe para os meus filhos. Eu quero realmente constituir uma família com ela. Não penso em casar agora, mas no futuro eu admiro essa ou aquela característica que quero que essa pessoa possa trazer para a nossa família. Essa visão, meus irmãos, só o tempo e o amadurecimento pode dar para a gente. E a maior parte das vezes, quando a gente olha para trás, vê que na nossa escolha, às vezes de forma consciente
e de outras vezes de forma inconsciente, esse lado de identificação de valores, valores morais, valores espirituais, pesou muito para a nossa escolha. E é importante que os jovens sejam alertados quanto a isso, para que não apenas sejam conduzidos pelo impulso da atração, mas também pensando na futura família que irão ter. Todos os pretendentes à união conjugal, isso nos fala também Emmanuel, carecem de estudar as circunstâncias do ajuste esponsalício, antes do consórcio, para isso existindo o período natural do noivado. Não é nosso propósito aqui falar de namoro, noivado e casamento, porém, eu vou abrir um adendo. Hoje é muito comum os casais, às vezes com bem pouco tempo de namoro, começarem a morar juntos. Isso se dá por fatores econômicos, por comodidade, às vezes mesmo porque acredita-se que aquela pessoa é a pessoa ideal para dividir a caminhada. Não estamos falando aqui da formalidade em si, que para a doutrina espírita é o marco que abre o nascimento da família. É a satisfação social, tendo em vista que nós não temos casamento religioso. Mas é importante que o casal, antes de simplesmente ir morar junto, pense se aquilo ali é o marco do início de uma família ou não. Porque a partir daquela decisão, novas responsabilidades são assumidas. Eu deixo de ser apenas o namorado ou a namorada daquela pessoa para ser alguém com quem eu estou me comprometendo a dividir o espaço físico, mas me responsabilizando principalmente pelo cuidado. Estou eu disposto a ficar com essa pessoa para cuidar dela no momento de fragilidade, a sustentá-la no momento que algum entrevero financeiro acontecer? E se por acaso advir um filho daquele relacionamento? Nós já estamos preparados para isso? Essas perguntas precisam ser feitas, porque hoje nós escutamos com muita facilidade pessoas que vivem juntas 6 meses com uma pessoa, depois mais um ano com outra, outro ano com outra pessoa, porque os relacionamentos, eles se formam e se rompem com muita facilidade, porque não há o vínculo da responsabilização pelo bem-estar do outro na sua integralidade. Morar junto significa muita coisa. Dividir despesas, dividir momentos gratificantes, mas também algumas responsabilidades, como lavar a louça, jogar o lixo para fora, ver quem é que vai passar ou lavar roupa. Aí vocês vão dizer assim, nada que um pouco de dinheiro não resolva. Sim, um pouco de dinheiro ajuda, mas não resolve, porque as coisas não acontecem magicamente dentro de casa. Mas, principalmente, quando essa pessoa apresentar alguma fragilidade, nós estamos prontos para acolhê-la naquele momento, porque quando nós nos preparamos por um processo de namoro, de noivado, isso começa a ficar mais concreto. Essa parceria para o próximo passo. Então, é importante que nós não deixemos de conversar sobre isso, considerando que a formação da família é a base para o processo evolutivo de todos os que estão relacionados a ela, inclusive os futuros sogros e sogras, que fazem parte do relacionamento familiar. Recentemente, estou com um paciente que é universitário, e ele estava namorando uma moça por quem ele só via virtudes, mas que frequentemente chamava a mãe dele de bruxa para cima, né? Com vários adjetivos. E aí ele começou a se surpreender porque ela tratava os pais da mesma forma. E ele veio para o consultório, o casal tinha tido algumas dificuldades, e num dia, conversando com ele, eu falei assim, você já pensou, se ela chama a mãe dela e a sua mãe de bruxas, como é que será que ela te chama quando ela está chateada com você? Não é? Porque se a própria mãe, que é alguém com quem nós devemos ter muita gratidão, era tratada dessa forma, não ia ser de maneira muito carinhosa que ela ia fazer isso. Então, esse rapaz começou a pensar em valores. Continua ainda com essa pessoa, mas um pouco mais alerta.
e já não permitindo que, pelo menos na frente dele, ela use esses adjetivos para se referir tanto à família dela quanto à família dele. Já é uma contribuição para o processo evolutivo dos dois. E aí, meus irmãos, quais são os valores que a nossa família tem que ter? Nós, como espíritas, temos valores. Os nossos valores são o quê? São os quais? Do cristianismo. O nosso maior valor é o amor. Do amor decorre tudo que nós vamos ter de prática dentro do relacionamento. E o nosso irmão Adenauer Alves nos fala: o maior valor que se deve vivenciar no lar e passar adiante aos filhos são os da amorosidade para com os outros, para com a vida, para consigo mesmo e para com Deus. Então, esses são os valores que devem estar presentes na nossa família. Outros valores poderão estar agregados a este. O aspecto da intelectualidade, da prática das ações de caridade, a questão do respeito à vocação do outro, ao trabalho do outro, uma série de coisas. Mas o valor maior é da amorosidade e da cooperação no lar. Isso deve ser construído desde o começo. Vale aqui uma coisa muito importante. Nós, pais, precisamos incutir em nossos filhos esse valor da amorosidade, mas também da responsabilidade. Muitos filhos hoje se comportam na casa dos seus pais como se fossem hóspedes da casa. Eles não têm nenhuma amorosidade para com os pais, no sentido de cooperação, e também sentem que os pais devem fazer tudo por eles e para eles, o que é um grande equívoco. Para amarmos e demonstrarmos o nosso amor, nós precisamos cooperar em família. Não é porque os pais têm maior responsabilidade no sentido de sustentar aquela família, de dar estrutura, que não se deve pedir aos filhos que eles se responsabilizem, primeiro, pelas suas coisas, arrumar o próprio quarto, colocar a roupa suja no lugar certo, lavar a louça, ajudar a cozinhar, fazer um supermercado. Isso é um exercício de cooperação. Quando não fazemos isso dentro da nossa casa, vai ser muito mais difícil para eles aprenderem isso no futuro. E nós precisamos preparar os nossos filhos para a vida. Quem é que deseja uma pessoa dentro de casa que é inútil? Alguns pais às vezes toleram, mas a sociedade, de maneira geral, não vai gostar dessas pessoas. Então, é algo que precisa ser muito bem pensado. Amor com disciplina, respeito e, acima de tudo, com autorresponsabilização. Se eu fiz, eu tenho que ser capaz de ajudar a corrigir ou de manter aquela prática. E esse é o dever dos pais fazerem desde que as crianças são pequenas, que eles possam desenvolver isso para a vida. E quando forem surpreendidos mais tarde com essas responsabilidades nas suas próprias casas, ou quando forem morarem sozinhos porque estão estudando fora, isso já não vai ser nenhuma novidade, porque já está incutido no comportamento e no coração desses jovens. A família também é trabalho. É trabalho, trabalho, trabalho. Não é só lavar louça, fazer compra, não é isso que eu estou falando, não. Mas é trabalho íntimo. Quantas vezes nós já não tivemos que contar até 10 diante de alguma fala que acontece dentro da nossa família? Quantas vezes nós não precisamos tomar aquela aguinha da paz que Chico Xavier nos ensinou em seu trabalho, para não respondermos de imediato a alguma afronta que nós sofremos? Quantas e quantas vezes nós não precisamos nos trabalhar muito para pedir desculpas? Porque quando nós temos que receber é fácil, mas quando nós temos que dizer, me perdoe, eu me equivoquei. Quantos de nós precisamos sufocar o orgulho para dizer um muito obrigado? Mas quantos de nós não precisamos exercitar muito todos os dias a bela prática do perdão?
E isso só pode acontecer se nós guardamos a nossa harmonia íntima. Ali a meditação que está aparecendo não é à toa, porque nós precisamos trabalhar o nosso ser interior de uma maneira mais plena. Nós não podemos ser os cobradores de virtudes alheias quando não as cultivamos dentro de nós. Os pais devem ser o exemplo desse equilíbrio dentro de casa. E isso nos fala Emmanuel. A família consanguínea é lavoura de luz da alma, dentro da qual triunfam somente aqueles que se enriquecem de paciência, renúncia e boa vontade. De quando a quando, o amor nos congrega em pleno campo da vida, regenerando-nos a sementeira do destino. Estamos na melhor família para o nosso processo de evolução. E evolução não rima com acomodação. Evolução é sinônimo de trabalho, e trabalho árduo, a começar dentro de nós mesmos. Então vamos trabalhar e muito para isso. E aqui um aviso também de Emmanuel, a questão da religião dentro do complexo da família. Quem aqui é de família espírita desde berço? A maioria de nós não. Quem aqui está numa família que o cônjuge tem uma religião diferente da sua? Ok. Que os pais não professam a mesma religião? Ok. Então, o que eu vou falar bate muito no coração de todos. E aí Emmanuel nos alerta. Efetivamente, se a religião idêntica no casal contribui bastante para a estabilidade do matrimônio, a diversidade dos pontos de vista não é fator proibitivo da paz da família. Mas se aparecem rixas no lar, oriunda do choque de opiniões religiosas diferentes, a responsabilidade é claramente debitada aos esposos que se escolheram um ao outro. Não cabe, portanto, disputas de quem está certo. É importante que eu saiba respeitar o credo religioso daquela pessoa que está ao meu lado. E muitas das vezes acompanhá-lo, inclusive, aos seus ritos. Eu quero que a pessoa venha comigo à palestra na casa espírita, mas me recuso a pisar na igreja para assistir uma missa. Estamos sendo incoerentes. Nossa religião é melhor do que a dos outros? Se acreditamos nisso, é bom relermos a codificação. Porque em um momento os espíritos nos falam que a doutrina espírita é maior ou melhor do que qualquer outra religião. E por isso o casal deve, acima de tudo, aprender a se respeitar nesse tocante. E isso vai se transfundir também para os seus filhos. Um alerta, contudo, cabe aqui. Quando nós temos filhos, é importante que o casal possa definir para qual rumo ele vai. Em princípio, todas as religiões professam a mesma finalidade: o amor a Deus e amor ao próximo. Se isso vai ser ensinado na sinagoga ou no centro espírita, não faz diferença. O homem de bem será forjado num contexto ou em outro. O que a família não pode deixar de fazer, a pretexto de dar liberdade aos seus filhos, é se negar à questão religiosa dentro do lar. Essa é uma obrigação inadiável. Principalmente no momento como hoje nós vivemos, em que o materialismo, a falta de fé e os valores imediatistas têm trazido tantos jovens ao caminho das drogas e ao caminho do suicídio. Então, a religião e a religiosidade é primordial. Se o nosso cônjuge não professa a mesma religião, tampouco é assíduo das suas atividades religiosas, assumamos nós essa responsabilidade, porque nós, como espíritas, já temos esse alerta. Então, é importante cumprir isso, né? E façamos concessões, não há problema algum. Podemos fazer concessões, fazer o Evangelho no lar, usando o Novo Testamento, quem sabe até estudando o Alcorão. As palavras de Deus são iguais. As práticas esdrúxulas vêm da nossa vaidade, do nosso egoísmo, e não da palavra da religião em si.
saibamos conhecer, respeitar e viver a religião dentro dos nossos lares. Finalmente, família e compromisso. A gente poderia dizer aqui, família é compromisso espiritual. Nos fala Joana de Ângeles, atados por compromissos anteriores, retornam ao lar não somente aqueles seres a quem se ama, senão aqueles outros a quem se deve ou que estão com dívidas. E aqui é importante pensarmos o seguinte: muito se fala da responsabilidade dos pais para com os filhos e dos filhos em relação aos pais. Contudo, no núcleo familiar existem outros papéis. Os papéis dos irmãos, o papel dos netos em relação aos avós e dos avós em relação aos netos. Às vezes nós temos dentro da nossa família uma pessoa que está naquele momento, naquela existência, carecendo de uma assistência especial. E muitas das vezes eu ouço dos pais a preocupação, quando é um filho, dizendo assim: nossa, e quando nós partirmos, quem é que vai cuidar? Isso tem que ser exercitado em casa, serão os irmãos. Se não tivermos irmãos, os tios ou os primos, mas isso precisa ser construído desde a trajetória, porque senão no futuro será apenas cobrança. Então, é natural que nós, dentro de uma família, nos apoiemos para cuidar daqueles que apresentam temporariamente ou de uma maneira mais prolongada alguma necessidade de tratamento especial. É desejoso, principalmente nos momentos atuais, que nós possamos preparar os nossos filhos para também exercerem essas tarefas junto aos avós. Estamos envelhecendo, meus irmãos. Talvez a nossa geração seja a primeira a ter muitas pessoas centenárias na família. Isso já não é um fenômeno raro. Quando nós tínhamos a idade dos nossos filhos, na infância, para alguns, encontrar alguém com 50 anos e não chamar de velhinho era raro. Hoje, quem tem acima de 50, como é o meu caso, está longe de querer ser chamada de velhinho. Não que seja um denegrimento, mas por quê? Hoje, com 50 anos, você está plenamente vivendo, produzindo, cuidando da sua casa, dirigindo, viajando, coisa que há 50 anos não era comum. Os nossos avós, com 50 anos, eram vistos como idosos. E como é que ficarão os cuidados com os nossos pais? Serão apenas desenvolvidos por nós, filhos? Pode ser, mas às vezes é muito valoroso para o crescimento do próprio filho que ele se envolva no cuidado dos avós, que ele faça companhia numa tarde, converse, às vezes leve ao médico, traga aquele avô para alguma atividade, seja na casa espírita ou um passeio. O filho vai aprender muito com essa atividade. Muito mais do que ter agraciado o avô, vai ser uma experiência ótima para ele. E, principalmente, vai ser um exemplo para o futuro. Porque se nós consideramos que idoso dá trabalho, como é que será que eles vão nos ver quando nós ficarmos idosos? Pessoas que dão trabalho. Não vai ser um pensamento diferente. Se hoje ajudar um familiar que está passando por uma cirurgia ou que precisa de um cuidado mais especializado, se nós não fizermos isso dentro do lar, vai ficar muito difícil na nossa vida que isso seja aprendido instantaneamente. Então, não apenas nós como pais e os nossos filhos estamos em processo de compromisso espiritual, mas os irmãos também se encontram nesse processo. Por que que eu estou nesta família? Não começamos perguntando isso? O que eu tenho que aprender? O que eu posso ensinar? Com que eu posso contribuir para que essa família se torne uma família melhor? E finalizando, cobradores empedernidos surgem na forma fisiológica, renteando com o devedor, utilizando-se do processo superior das leis de Deus para o reajuste de contas, no qual não poucas vezes se complicam as situações
por indisposições dos consortes e outros membros da família. Meus caros, família é a melhor oportunidade que Deus nos concede para evoluirmos. Nós somos pessoas melhores porque vivemos em família. Nós nos tornamos pessoas mais conscientes porque temos esses seres iluminados que nos partilham a caminhada. Quanto mais desafiadora for a nossa família, maior a confiança que Deus está depositando em nós. A nós espíritas, muito será pedido, porque muito nos foi concedido. Não é à toa que algumas situações especiais de família acontecem na casa de irmãos espíritas, porque apenas eles, com aquele conhecimento, podem dar conta daquela missão que Deus nos confiou naquele momento. E o papel nosso na casa espírita é de apoiar esta família. Alguns irmãos falam que as famílias reclamam porque o centro rouba os familiares deles. Normalmente esposas e esposos reclamam muito disso. Porque agora eu perdi o meu marido ou a minha esposa para a doutrina espírita. Se essa for a nossa rival, que rival abençoado? Porque vai ser uma rival que vai nos entregar um ser humano melhor. Mas, se somos nós aqueles que o familiar está queixando da ausência, saibamos equilibrar. Porque, como disse ontem o Marco, na palestra dele, lembrando a hierarquia que o espírito de Lacordaire, né, nos fala, os pobres mais próximos, mais pobres e mais próximos de nós são os nossos familiares. Que saibamos aproveitar com todo amor essa oportunidade de evolução, porque é a melhor condição que temos para aprender a lei de amor. Que Jesus nos abençoe, nos conceda paz, tranquilidade, acima de tudo, determinação para sermos melhores. Muito obrigada e boa manhã a todos. Nosso agradecimento a Tereza Cristina pelos esclarecimentos bastante oportunos a todos nós que enfrentamos esses problemas familiares, né? Eu acho que vai contribuir bastante aí para a nossa reflexão. Muito obrigado.